Oi, oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Pode Confeitar e vocês não vão acreditar em quem tá aqui comigo. A cara da Pit Stop Domans, essa empresa maravilhosa que você, confeiteira, com certeza conhece, né, Sil? É isso aí. Silvana, da Pit Stop, obrigada por ter vindo. Amei. Nossa, é um prazer, esse convite foi muito gostoso, foi um convite de surpresa, mas eu não pensei duas vezes, eu já respondi na hora, assim, que com certeza estaria aqui, né? E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana, né? Muitas pessoas querem conhecer um pouquinho mais da Pit Stop aí por trás, né, da empresa. Quem que é essa cabeça linda, maravilhosa, que traz essas domas incríveis, né, pro mercado da confeitaria, e não só domas, né, acho que a Pit Stop não é só domas, tem muita, além disso, né, o que você veste, né, não é só um tecido, né, mas tem muito além, né, trabalha a imagem, né, da pessoa, da confeiteira, enfim, de outros profissionais, então seja muito bem-vinda. Obrigada, vai ser Ju. muito bacana ter esse bate-papo com você, essa conversa, e, pessoal, se preparem, que vai ter muita coisa boa aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, Sil? Vamos lá. Queria conhecer um pouquinho, então, quem é a Sil, né? Fala um pouquinho da sua pessoa e como que veio a Pit Stop, como que aconteceu tudo. A gente quer conhecer um pouquinho da Pit Stop. Então, a história da Pit Stop, ela é ótima, porque eu sou a Silvana, né? Silvana Perche, para quem ainda não me conhece. Eu sou a idealizadora da Pit Stop Domans. Depois de anos trabalhando, eu me formei em psicologia, sou uma psicóloga, né? Trabalhei já em consultórios, não chamada de doutora e tudo mais, e abandonei tudo em prol de uma coisa que eu sempre gostei, que era fazer roupas. E depois de fazer muitas peças, né? Eu trabalhei com muitas roupas, eu cheguei no que eu realmente gostava. Eu sempre falo assim, a Silvana foi criada dentro de uma cozinha, e uma das coisas mais gostosas que tinha na casa da minha mãe era a mesa na cozinha. Então, a mesa da cozinha era o lugar onde a gente sempre estava. A gente ia para casa das minhas tias, a gente estava sempre em volta da mesa. Então, para mim, a questão da comida, da alimentação, para mim, ela é uma coisa muito afetiva. Então, depois de eu trabalhar muito, fazer muito tipo de roupa, eu acabei chegando à conclusão de que eu precisava aprender a fazer bolo. Eu tinha que aprender a fazer bolo. Você colocou a mão na massa? Eu coloquei a mão na massa, porque eu não sabia fazer bolo. Meu bolo solava. E aí eu tinha meus filhos pequenos e eu falava assim, meu Deus, eu preciso fazer bolo. Preciso fazer bolo, não é possível, porque ele não sabe fazer bolo. E eu sou da cozinha, eu sei fazer qualquer coisa que você possa imaginar. E eu não conseguia fazer um bolo gostoso. Eu lembro uma vez que eu fiz um bolo de laranja, joguei 3 vezes fora e não deu. Então, eu fiz um curso. Nessa época, eu trabalhava com uniformes profissionais da área de escolas, né? Então, por exemplo... Você já tinha deixado a psicologia? Já tinha deixado. A psicologia passou rápido na minha vida, porque eu já me joguei de cara nas roupas e fui fazendo várias coisas. Eu aprendi a costurar sozinha, aprendi a fazer modelagem sozinha, eu aprendi a fazer todas as coisas sozinha. Então, se eu tinha que fazer alguma coisa, colocar um zíper, eu ia lá e eu falava, eu vou colocar o zíper. Não tinha internet pra gente descobrir como a gente descobre hoje. Curso online. Curso online. Eu ia lá e eu fazia o que tinha que ser feito. E aí, depois de um tempo, né, eu fui para a área dos uniformes de escola. E aí, nessa época, eu trabalhava 3 meses. Porque a gente vende uniforme de escola como? Você tem filhos, né? Você começa a vender janeiro, fevereiro e março e para. E aí, esse tempo ocioso, eu falei, agora eu vou aprender o que eu quero, que é fazer bolo. E aí, eu fiz bolo, aprendi, fiz um curso muito legal com uma pessoa chamada Dani Crisóstomo, aqui de Curitiba, minha amiga, irmã. E aí, a gente criou um vínculo muito grande. Ela me disse um dia assim, Silvana... eu sei que você quer fazer bolo, você aprendeu a fazer bolo, porque eu fiz alguns bolos e comecei a receber encomendas e eu não entendia. Eu falava, gente, eu não sou confeiteira, eu não sou da área da confeitaria. Então, você não fez com o propósito de vender? Não, eu fiz com o propósito de aprender e fazer as minhas coisas, enfim. Até que um dia chegou para mim um bolo de casamento de 100 pessoas. Eu falei, não, isso não é para mim. Isso não é pra mim, porque realmente não é uma coisa que a Silvana... eu não nasci pra isso. E aí eu chamei a Dani. Dani, você vai fazer o bolo. Minha filha, você me colocou nessa, agora você vai fazer o bolo e eu vou te pagar pelo bolo, você vai fazer uma aula pra mim, a gente vai lá fazer o bolo. Era um carnaval, ninguém viajou, foi o caos, assim, né? E a gente fez o bolo, foi um bolo maravilhoso, foram 3 bolos a gente fez, o bolo principal e os outros, então foi uma coisa assim louca. E aí eu falei, bom, então agora eu tenho que aprender a fazer bolo.
Já aprendi a fazer uma vez, agora eu tenho que aprender. E aí, Ju, eu comecei a fazer alguns cursos. Por exemplo, eu fui fazendo cursos por onde eu achava, bolo de tal coisa, vou lá aprender. Bolo de tal coisa. E eu comecei a olhar as roupas. E eu falava, gente, é da roupa feia, hein? Pelo amor de Deus. Não. Eu falava, que roupa feia. E eu fui uma vez para São Paulo, eu comprei um avental floridinho numa loja de confeitaria, achei maravilhosa e tal, aquela ideia do colorir, entendeu? Do florir e tal. Eu voltei para casa e falei, bom, agora é minha vez, agora eu vou fazer. E eu fiz 18 peças, acabei fazendo uma coisa muito assim, 18 conjuntos, eu fiz perfeitos, entendeu? Assim, tipo a saia, faixa de cabelo, o aventalzinho. Então, assim, a Pit Stop nasceu disso, de 18 peças. E aí essas 18 peças, claro que eu não vendi nada, né? Eu vendi uma para uma pessoa, e aí eu dei uma para uma, outra para outra e tal. E eu acabei, com os cursos que eu fiz, eu entrei no Cone Sugar. Não sei se o Cone Sugar para você, ele é uma coisa que te vem à mente. Não. Na época era uma venda de cursos através de uma plataforma que se chamava Cone Sugar. E eu conversei com a Jaque, que era a idealizadora do Cone Sugar. Falei, Jaque, tô indo para São Paulo. Tô levando para você um conjunto de domã. Ela falou, pera um pouquinho. Como assim? Aí eu mandei para ela umas fotos. Eu tinha feito as fotos super profissionais. Assim, com modelo, cabelo, maquiagem, estúdio, fotógrafo profissional, com as 18 peças. Tá? Era tudo que eu tinha. E aí eu patrocinei ela num congresso. Ela falou, não, Silvana, eu não quero um domã. Eu quero que você patrocine os meus professores. E aí ela falou assim, você vai vestir os meus profissionais e eu vou divulgar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Então a Pit Stop nasceu dessa maneira, através de uma pessoa chamada Jaque e de uma Silvana doida, né, que sou eu até hoje. Então assim, com isso a gente fez uma divulgação muito grande, Brasil inteiro, não só o Brasil, porque ela tinha profissionais que eram da Espanha. Então a gente já caiu de cara assim, não só no Brasil, e aí as pessoas queriam as minhas peças e eu falava, eu só fiz 18. Entendeu? Então a Pit Stop foi criada com muita ousadia, eu diria, né? Aí sim, a gente se organizou e começou a fazer uma produção e a gente começou a ver o que realmente as pessoas precisavam e o que elas queriam. Nesse momento você tinha quantos funcionários? Eu tinha 2 funcionárias, mais eu, e não tinha nenhuma costureira. Nenhuma costureira. Hoje nós somos uma equipe de mais de 40 pessoas. Uau. Nada é dentro da loja. Na loja nós somos, né, as vendedoras e eu. Então todas as outras coisas são feitas fora. Por exemplo, bordado é fora, um tipo de costura é num lugar. São braços que você tem para poder fazer vários braços, né? Vários braços. Então, por exemplo, eu saí agora de uma outra pessoa que a gente está contratando e vim para cá para reunião, né? Então eu adiantei meu horário, que era às 2 horas, para eu não atrasar, que eu acabei indo mais cedo. Então a gente tem mais uma pessoa hoje que entrou para nossa produção. Então foi muita ousadia da minha parte e realmente assim, como é que a gente aprendeu a trabalhar? Com o que as pessoas nos pediam. Elas falavam assim, você tem alguma coisa vermelha? Opa, vermelho, vamos produzir. Tá, você tem alguma coisa com abelha? Espera só um pouquinho, vou procurar. Então a gente foi criando a Pit Stop e moldando ela de acordo com o que o cliente vinha pedir pra gente. Muito personalizado. Muito personalizado. E talvez por esse motivo, Ju, que a confeitaria foi o nosso ponto-chave. É o nosso, assim, maior diferencial. A gente realmente trabalha com confeiteiros e a gente não acredita, às vezes, do mundo inteiro. Entendeu? E a gente trabalha com os melhores confeiteiros que eu conheço, né? A Silvana, né? Então, por exemplo, para mim, hoje é um orgulho, é uma honra, por exemplo, vestir... Eu não vou citar nomes, né? Porque se eu falar de uma pessoa e não falar de outra, pode ficar, né? Uma coisa assim. Mas todos pra gente são muito importantes, né? Mas às vezes eu fico pensando, como que aquela pessoa ali... que eu, né, idolatrava e via ela de uma maneira assim tão legal que eu era assim fã, né, quando eu fazia meus bolos, ela veste minha roupa. E hoje você tá vestindo ela. Ela veste minha roupa e o que eu percebo, por exemplo, quando as pessoas vestem a minha roupa? Elas vestem a minha roupa com prazer. Quando eu vendia uniforme de escola, não era assim.
A mãe chegava lá e ela comprava o uniforme. Primeiro, brava, porque era obrigada a comprar o nosso uniforme, né? Segundo, pior ainda, porque a criança tinha perdido o uniforme. Ia como eleitor uma vez e perdia. E ela voltava lá mais brava ainda. Então, assim, a gente tinha ótimos clientes, com certeza. Mas pouco é essa sensação, né? Eu, como mãe, falo. A gente vai comprar né? um uniforme e fala, meu Deus do céu, é uma facada esse uniforme. Então. E a criança vai crescer, né? Daí, no caso do João, né? Tá com 7, cresce muito rápido. Já perde todo o uniforme. E aí tem que comprar de novo. Tem que comprar de novo. E a Doma, não. Você faz questão de pagar por aquele item maravilhoso que vai te vestir e te deixar linda, maravilhosa. A gente percebeu que nós tínhamos uma diferença quando as pessoas começaram a receber as peças e falarem assim. Bom, primeiro o nome, vou só fazer um adendo assim e colocar o nome. A gente ia mudar o nosso nome. Quando a gente fez a 18 e tal, todo mundo conheceu os nossos produtos, vamos mudar o nome então, colocar um nome digno, né, Como que de era Domans. Era Pit Stop Uniformes. E aí não deu tempo de fazer essa alteração, porque as pessoas já falaram, recebi esse produto da Pit Stop, Pit Stop, Pit Stop, aquele nome, ele batia como um sininho, Não tinha como abrir mão dele, do Não Pit tinha Stop como. tinha que manter. Aí eu contratei uma agência e falei assim, a gente tem que dar um ar de Pit Stop de Domans para esse Pit Stop. A gente tem que colocar esse Pit Stop com cara de roupa, entendeu? E a gente caiu na confeitaria, então transforme isso. Então a gente fez a Pit Stop ficar cinza e rosa, uma bolinha rosinha, e Pit Stop pegou, né? Então esse nome não existe a possibilidade da gente mudar esse nome, mas não seria o nome que a gente escolheria. A gente tinha outros nomes muito mais bonitos, mas não foi possível, ele ficou dessa maneira. E por que mudar algo que pegou, né? Exatamente, né? Então a gente acabou deixando dessa maneira. Quando a gente percebeu que a gente não tinha mais retorno, a gente começou a investir cada vez mais em peças e produtos que remetessem à confeitaria. As nossas fotos, elas tinham um fouet, as nossas fotos, elas tinham um livro de receitas. E aí, o que eu quero dizer com isso? A Pit Stop é uma marca de roupas. A Silvana é a marca de roupas. Eu sou a marca. Você tá entendendo? Porque eu, por exemplo, eu respiro a minha roupa o dia todo. Eu respiro o tecido que eu faço a compra. Eu respiro quem vai costurar, qual vai ser a costura. Se vem alguma coisa que eu não gosto, eu fico muito brava, aquela peça não vai para venda. Ela não vai. Controle de qualidade passa por você. É meu, entendeu? É assim, tipo, eu devo ter lá na loja, eu acho que umas 5 produções de peças que do jeito que chegaram da costura estão guardadas. Uau. A gente não modificou, a gente não refez, a gente não fez, tá lá guardado. Porque não passou. Então, assim, não foi uma peça. Foi uma coleção, foi outra coleção. Então, assim, só sai para venda o que realmente eu me apaixono. Se eu não me apaixonar, não existe essa possibilidade, né? Então, assim, hoje eu tava falando que a gente trabalha com chefes, né, de gastronomia. Grandes chefes. E o que eu quero dizer, assim, por exemplo, hoje a Pit Stop, ela tá passando por uma reformulação. Como a confeitaria abraçou a gente de um tamanho, de um braço, que não existe nada maior, e quando alguém recebe, agora me lembrei do que eu ia dizer, daí eu volto aqui. Quando a gente percebeu que a gente estava fazendo muita diferença, era quando as pessoas recebiam e repostavam, colocavam, olha, eu recebi essa peça da Pit Stop, chegou como eu queria, chegou melhor do que eu queria. Então, e nesse o carinho, momento, né, com a embalagem. Sempre teve esse carinho que vocês têm hoje? Como que foi esse? Desde o começo. Assim, uma das coisas principais que a gente que eu, com controle de qualidade, por exemplo, ninguém reposta o que chega na loja, o que é postado. Porque eu faço a repostagem para ver se chegou a caixa inteira. Se a peça chegou de ponta cabeça, eu já chego, olha, chegou de ponta cabeça, a caixa foi aberta. Tem uma forma certinha de colocar a peça na caixa. Tem uma forma de amarrar o laço para você desamarrar com um filme na mão, com o celular na mão. Uau. Então, não é simplesmente faz um nó qualquer. Existe uma fórmula que, agora que você puxa, você tá filmando e você puxa, a caixa abre. Uau. Entende? Então, assim, nada ali na loja é por acaso, né? Então, a gente tá passando por um processo de eu acho que, assim, uma modernização. A Pit Stop já tá com 6 anos, né?
E a gente precisava modernizar ela, a gente precisava dar um ar novo para Pit Stop. Então a gente está assim com 2 agências trabalhando conosco, e até a gente fez uma postagem hoje que vem mudança por aí, realmente vem mudança por aí pela, né, da Pit Stop. E até eu tô surpresa, porque essa mudança nem eu sei qual vai ser, né? Ela está em mãos de outras pessoas. Então eu também tô tão ansiosa. Com frio na barriga. Exatamente, tão ansiosa quanto. Mas eu só sei de uma coisa, que as mudanças que virão serão para o bem de todos, para a melhoria de todos, e eu acho que assim, para que a gente possa agregar outros profissionais dentro da nossa empresa. A gente trabalha com roupas de gastronomia, não roupas para confeitaria. A gente trabalha com roupas para qualquer pessoa, né, que possa usar um domã hoje, dentro de uma cozinha, né. Então, assim, a confeitaria realmente é o nosso luxo, é o nosso bibelô, e eu faço parte dessa confeitaria, né. Lá dentro da loja, hoje a gente tem um espaço, né. Quando eu era confeiteira, eu me chamava Sil Perche Confeitos. Eu me lembro sempre das suas coisas. Então, eu era Sil Perche Confeitos. A Sil Perche Confeitos hoje não existe mais, só existe Confeitos. Eu só larguei o Confeitos ali. E o espaço que a gente tem na loja, que é uma cozinha. E você reformou ela, né? Reformei, a gente passou por uma reforma agora, porque a gente fez tudo certinho, a gente fez uma mentoria. Que legal. E aí, essa mentora, né, nossa, que é a Débora Alves, ela falou, não. Assim não vai dar, vamos mudar isso aí. Então ela fez um projeto pra gente, daí a gente fez uma cozinha de acordo, a gente tem usado bastante ela para lives, tem pessoas que vão até lá para fazer fotografias, então a gente tem usado ela para várias coisas, mas o nome da cozinha, Ju, se chama Espaço Confeitos. Espaço Confeitos. Entendeu? Esse nome ele já existia. Acho que ele sempre existiu, né? Então, a gente só pode trabalhar ali dentro da cozinha com confeitaria, porque você não pode botar uma cebola ali para fritar. Sim. Então, tem que ser na parte da confeitaria mesmo. Mas a gente está muito feliz do jeito que a gente está trabalhando hoje. A gente acho que está, assim, alcançando o que a gente não imaginou que alcançaria. E nesse momento em que você, né, percebeu que teve essa demanda, né, para suas domas e começou a atingir um público até maior do que você esperava, né, lá no início. Como que você lidou com essa questão de crescimento, né, falando um pouco de empreendedorismo em si, né, como que foi para você essas dores do crescimento, porque a gente sabe que crescer dói, né? Sim. E com relação à contratação, né, essa terceirização da mão de obra, e como que você também, né, já puxando o link, começou a atingir outros, como foi a sua forma de divulgação antes de Instagram, né? Hoje em dia a gente sabe que o Instagram ajuda demais, mas lá no início, né, como que foi tudo isso? Sabe, Ju, às vezes eu vejo, assim, pessoas grandes, assim, né, famosas, e aí eu olho assim e a pessoa fala, eu faço tudo sozinha, eu que coloco minha rede social, eu que faço isso, que faço. Nós Super começamos bem. assim, eu vejo, né, esses dias eu vi uma confeiteira, assim, super do GNT e tudo mais, e ela disse assim, só eu posto, só eu faço as minhas coisas. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, não pode isso, né? Enquanto eu pude, eu fiz sozinha. Enquanto eu pude. Então, por exemplo, no começo, eu cortava tecido na loja. Eu cortava aventais, eu cortava as faixinhas de cabelo, para a gente agilizar a costura e eu entender quanto que dava para cortar em metro, quantos caberiam, né? Eu tinha que entender isso, né? Para mim, para que eu pudesse saber quantos metros eu teria que comprar para fazer 5 faixas, 10 faixas, 50 faixas, e avental e domãs. Então, eu acompanhei todo o processo. Eu ia para os lugares onde são feitas as nossas peças, eu ajudava no corte. Então, eu não tinha tempo para nada. Eu ajudava no corte, eu ajudava na costura. Na costura não, mas ajudei a passar a roupa. Eu fiz de tudo para a gente poder ter um bom produto na loja. Conforme a gente foi crescendo, Ju, eu fui entendendo assim, preciso aprender mais. E aí, cada vez eu comecei a buscar mais informações, costuras melhores. A gente hoje daí foi buscando um modelista. Eu tenho uma modelista que me ajuda. Eu fiz um curso de moda. Eu era a aluna mais velha da turma, entendeu? Mas eu saía em plena pandemia, eu saía do meu trabalho, eu ia lá para o Centro Europeu, fiz um curso de moda lá dentro, e assim eu fui aprendendo cada vez mais. A dor que eu sinto, por exemplo, assim, para mim,
trabalhar não é o meu problema. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar sozinha. Então, sempre tem que ter alguém do meu lado. E graças a Deus eu tenho uma pessoa que se chama, né, Jo, que é meu braço direito dentro da loja. Maravilhosa. Que eu posso dividir tudo com ela. Então, a Jo, ela passou a não ser mais a funcionária da loja. Ela já é algo incorporado à loja. E ela sabe que a loja em breve vai ser um pedacinho dela. A gente já tem um compromisso assim. Mas as dores que eu sinto, por exemplo, assim, eu tenho muita dificuldade em manter pessoas dentro da minha loja. Porque como eu sou muito crítica, muito exigente, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu gosto que as respostas sejam dadas para o cliente. A gente atende todas as mensagens no Instagram. Agora a gente está com algumas em atraso. Mas a gente atende todas as mensagens do Instagram e a gente atende uma a uma individualizada, não é cola-copia. Chamando pelo nome. Pelo nome. Qual é a pergunta? A pergunta é, quanto custa? Então, vamos responder quanto custa. Como eu posso comprar? Opa, então ela quer saber como ela... Então, assim, cada pergunta ela é analisada e pensada para cada cliente, para que eles possam se sentir acolhidos, né? E como se estivesse dentro da nossa loja. Essa é uma das ideias, que eu sou crítica. Então, assim, às vezes eu faço muita pressão, entendeu? Porque eu quero que tudo seja perfeito, perfeito, não pode dar erro, não pode atender mal, não pode, né? Então essa coisa, por exemplo, assim, eu tenho bastante dificuldades, e eu vejo, por exemplo, assim, esse pessoal muito jovem hoje tem dificuldade, principalmente depois da pandemia, em acatar ordens. Então a minha dor maior hoje é essa, porque eu acabo trabalhando mais, entendeu? Para suprir essa falta e essa demanda de mão de obra. Desse perfil de funcionário. E aí vem toda aquela questão de precisar treinar, né, a pessoa, desenvolver, e cada pessoa nova que vem, começa tudo do zero, né? Tudo do zero. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que treina, né, eu tenho gestão para treinar funcionário, eu tenho gestão para fazer o que você imaginar, porque nesse tempo de 6 anos, eu não sei quantos cursos eu já fiz. Né? Então, quantos cursos eu já fiz, quantos cursos que eu acabei comprando e não comprando, porque a gente hoje na internet a gente pega muita coisa, né? Então, hoje eu tive que aprender de tudo. E uma das coisas que me deixa bastante assim atormentada, que é muito, muito, muito assim diferente do que era antigamente. Antigamente eu abria a minha loja e eu vendia. A gente abria a loja e vendia. Hoje a gente depende, por exemplo, de agência. A gente depende de tráfego pago, a gente depende de tantas outras coisas. Não vende só no físico, né? Não, a gente tem aqui em Curitiba, é engraçado, a gente primeiro foi conhecido fora de Curitiba e demorou a ser conhecido aqui em Curitiba, né? Quando eu descobri que a Pitstop era de Curitiba, eu falei, não acredito, eles estão aqui na minha cidade. Foi bem isso, foi bem isso. Eu lembro que você tinha feito uma compra uma vez na loja e eu tinha repostado, eu tinha visto você com o Dom Nosso. Depois a gente voltou a conversar, foi quando você veio com a questão do confeita, né? Então, eu me lembro, tava comentando agora um pouquinho, você E como é que foi? Conta aí pro pessoal. Então, como que era a Ju? Eu acho, sabe o que eu acho, Ju? Você mudou muito. Você, surpreendentemente, você virou uma chave tão grande, assim, eu acho que depois do confeita, porque você chegou muito tímida na loja, né? Eu lembro que você chegou super tímida, falando baixinho, falando assim, toda delicada, né? Você continua delicada, mas eu acho que hoje você tem tanta segurança para falar que dá quase vontade de eu entrevistar você agora. Mudar. Quem sabe, né? Porque é ótimo, assim, essa transformação que você fez, assim, é muito legal a gente acompanhar, sabe? Isso me faz muito feliz, porque saber que lá atrás você já esteve lá na nossa loja, né, já foi parte de cliente, hoje já é uma amiga, hoje já é eu acho que uma parceira de trabalho. Eu amo ouvir seus conselhos, tomar café com você, ouvir seus conselhos. Eu acho que a gente até falou, eu sempre falo isso, né, nos pods, que o podcast vem para agregar, né? E aqui a gente são conselhos, né, pessoal, que vocês estão ouvindo de grandes empresários, né, de pessoas que têm uma trajetória, né, que já passaram por processos que de repente a gente está passando. E como eu amo, né, sentar, né, com você e poder tomar um café e ouvir, né, o que você tem a dizer, os conselhos, né, contar essa trajetória e essa firmeza, né, que você tem de falar e o propósito da Pitstop também. Então a gente sente esse amor, né, que a Pitstop transmite, não só pela marca, a gente sente quando a gente recebe o produto em casa, né, aquele carinho, aquele cheirinho, né, sempre perfumado, bem passado, então dá uma satisfação, não tem como a pessoa não querer repostar. E quando conhece você,
Fala, cara, é isso aí. É por isso que a Pit Stop tá assim, né? E é real. Mas você sabe, Ju, eu fico muito feliz. Você sabe o que acontece? Eu falo que em 6 anos que a Pit Stop existe, agora a gente vai pro 7º ano, eu nunca conheci tanta gente em toda a minha vida. Por quê? Porque pra gente divulgar a nossa marca, eu colocava as coisas nas minhas costas e eu saía com mala, com sacola, com avião, com carro, com o que você pode imaginar. Só não fui de barco, entendeu? Porque não dava. Para feiras, entendeu? Para congressos, para... Sempre foi assim? A questão das feiras? Você sempre participou de feiras? Sempre. A sua divulgação antes era... eu vou nas escolas, por exemplo, bater na porta. Como que era essa divulgação antes? Então, na verdade, assim, a escola eu não precisava me mexer. Porque como eu trabalhava com uma escola grande aqui em Curitiba, a divulgação era feita através da própria escola. Então, eu abria a porta de manhã, o cliente entrava. Eu tinha que dar, às vezes, senha... E o cliente tinha que aguardar ali do ladinho, né? Então, eu não tinha problema. Agora, por exemplo, com a nossa loja, eu, para divulgar no começo, eu fiz todas as feiras que você pode imaginar. Né? Eu tive um parceiro de trabalho muito legal, que foi o Fernando. O Fernando, ele era da Rio Cake, e o Fernando faleceu na pandemia. Foi uma grande perda, assim, para mim, um grande amigo, pai, irmão, assim, porque ele era uma coisa absurda, né? O Fernando Braga. Mas eu falo assim, eu conheci tantas pessoas durante esse processo de eu sair de casa, largar meus filhos, largar minha casa. Quantos filhos? Meu marido. Tenho 2 humanos, 2 cachorros. 4. Porque eu largava meus 2 filhos. E quando você começou, eles já eram crescidinhos? Eles já eram crescidos, mas a minha filha, eu acho que ela sentiu bastante, assim. Teve vezes que eu levei os 2. Vamos junto, pra vocês entenderem o que eu faço quando eu saio, né? Então, botei os 2 dentro do carro, fomos pro Rio, eles ajudaram a vender e tudo mais. Mas essas feiras me fizeram, assim, conhecer muita gente. E aí, eu sempre falo assim, eu conheci muita gente mais velha do que eu, mas, por exemplo, eu sempre sou das mais velhas. Porque eu, num determinado ponto da minha vida, que eu já estava com a minha vida ganha, tranquila, estabilizada, eu resolvi fazer uma mudança, que é tirar todo o uniforme escolar, tudo, e colocar o uniforme profissional, que eu comecei do 0. Então eu tive que trabalhar muito. Tudo de novo, para divulgar. Tudo de novo, né? Então eu tirei toda essa parte de escolas, foi um pouquinho antes da pandemia, graças a Deus. Talvez eu tivesse falido a loja na época da pandemia, mas a gente voltou forte, porque foi bem na transição que eu estava tirando os uniformes escolares e colocando de gastronomia. E a gastronomia cresceu muito na pandemia. Demais. Porque muita gente perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a esposa. Vou então fazer bolo, vou fazer pão, vou fazer... Tem que se virar, tinha que se virar, a pessoa tinha que se sustentar, né? Então essa foi uma das coisas que aconteceu. E a gastronomia, ela cresceu muito e com a gente junto. A gente foi junto. Quem dava aula, por exemplo, em alguma escola ao vivo, ela começou a fazer as lives. E com as lives, elas se vestiam. E aí a confeiteira que assistia também queria a roupa. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho, ele crescer muito nessa época da pandemia. Mas eu sempre falo, eu com uma certa idade, que era pra eu estar em casa hoje já mais tranquila, eu acho que é a época que eu mais trabalhei e que eu mais conheci pessoas. E o que eu acho legal, Ju, é que as minhas amigas hoje, elas são como você. São pessoas novas, são pessoas jovens. Sabe, assim, mudou o meu ciclo, né, de amizades hoje. Eu tenho as minhas amigas antigas da minha idade, que são de faculdade, da vida, né? Mas eu tenho muitas pessoas hoje que essa troca, né? Você tem quantos anos? 30 aí? 37. 37. Eu tenho 59. Então, essa diferença, eu não me sinto com essa idade. Eu acho que vocês me puxam muito para cá, né? Vocês me puxam muito para esse lado. E eu acho que eu puxo vocês também, sabe? Com a minha experiência, com a minha sabedoria e vocês com a vida, entendeu? Essa vida, essa coisa que vocês têm de fazer, né? Eu acho que vocês me puxam e eu corro atrás. Maravilha. Faço junto. E as feiras proporcionam você também ter esse espírito mais jovem, né? Eu vejo que você faz desfile com as meninas e tudo mais. Conta um pouquinho, como que é participar das grandes feiras? Olha, a gente tem participado mais da Mara, né, hoje. Porque o Fernando, quando ele faleceu, a gente parou de fazer o Rio Cake. O Rio Cake estava crescendo muito. A feira estava indo, assim, muito bem. Fazer a Mara é muito legal, sabe? É muito gostoso. Cansativo demais, mas como aqui é perto, eu boto as coisas no meu carro, aí vai a Silvana, né, empreendedora, né?
Eu boto as coisas no meu carro, o que não cabe no meu carro, daí eu mando para São Paulo, pego lá e vou para feira e monto e subo escada e desço escada. Então parece assim, nessa hora eu poderia ter contratado várias pessoas para fazer, mas quando eu vejo, eu tô lá fazendo. Eu não me toco. Quando eu chego lá, eu falo, por que que eu não chamei alguém para fazer o que eu tô fazendo, né? Claro, eu contrato as meninas que sempre trabalham conosco, nas vendas, elas vão para me ajudar na montagem, né? Mas eu poderia colocar outras pessoas para fazer e quando eu vejo eu tô com a mão na massa. Isso já é seu. Já é meu, sabe? Porque daí eu sei que aqui vai ficar tal coisa, é assim que eu queria, sabe? Então, dá muito trabalho, é muito gratificante, porque a quantidade de pessoas que passam pelo seu stand, né? Pessoas que você fala assim, nossa, que legal, conheço, sigo ela, já vi alguma coisa, a pessoa tá lá conversando comigo. Então, assim, é algo muito legal. E eu sinto, Ju, que eu sou muito paparicada, sabe? Eu sou muito paparicada. Eu chego em casa sempre com muito doce. Chego com caixas de doce. Uma me traz um produto, outra me traz outra coisa. Eu ganho muito presente quando eu viajo, né? Eu dou muita coisa, porque a gente trabalha com muitas parcerias, né? E esse dar é uma troca. Mas eu chego em casa, é muito engraçado. A minha filha já fala, mãe, o que você trouxe dessa vez? Eu sempre chego cheia de doce. Ai, que legal, Sil. E como que você vê essa questão, né? Que a Mari iniciou com as feiras, né? Aqui no Brasil e tudo mais. E é a maior feira aí da América, né? Eu acho que sim. E como que você vê a importância da confeitaria no Brasil? Assim, essa virada de chave que teve pós-pandemia também, que você citou que é muito importante, que teve esse crescimento, né? O que a gente pôde perceber é algo acessível, né? Fiquei, né, sem emprego. Vou fazer o quê? Vou fazer um docinho, vou fazer um salgado, né? A parte de gastronomia é muito mais acessível para se começar um negócio. E como que você vê essa questão da virada de chave, essa gourmetização também que aconteceu dos produtos, das roupas, né? E essa importância do posicionamento também que você traz com as próprias domãs, né? Então, eu acho assim, eu gosto muito, né? Eu participei da sua feira, né, o ano passado. A outra vez eu estava em João Pessoa, daí as meninas que acabaram indo, né? Mas esse ano aqui, para mim foi muito legal. O que eu gosto? Eu acho que assim, essas feiras, a necessidade que as pessoas têm de aprender, eu acho que isso é fundamental. Né? Eu posso chamar de congresso? Pode chamar. O teu congresso, ele é diferente, né? Como uma feira, por exemplo, quando a gente vai para uma feira, as pessoas todas vão em busca de alguma coisa. Esse buscar, eu acho que assim, é uma coisa muito individual de cada um. Alguns saem, por exemplo, para buscar aprendizado, junto acaba levando um produto para percebe a necessidade de uma vestimenta. Muita gente ainda não tem esse conceito de que você precisa ter uma roupa especial para você, por exemplo, não quero trabalhar com doma em casa, não tem problema, trabalha com uma camiseta separadinha, trabalha, por exemplo, com um avental, mas que seja só para aquele momento. Seu cliente vai buscar alguma coisa, ótimo, entrega para o seu cliente. Deixa a dominha ali já separada, veste e entrega para ele. Né? Então eu acho que essa questão do posicionamento, por exemplo, de muitas pessoas hoje, eu vejo, por exemplo, chega uma cliente na nossa loja, nunca comprou, eu pergunto, eu vejo, a gente já sabe. Pode perguntar para ela se ela já comprou. Você já comprou? Não, nunca comprei. Então eu vou te ajudar. Vamos começar por uma peça básica. Eu vou te apresentar isso. Cor, você tem alguma preferência? Não tem. Então vamos no rosa. Entendeu? Cara da confeitaria. É a cara da confeitaria. Então assim, aí você vê a fotinha da pessoa, tinha um bolo. Aí ela recebe a peça, ela posta, a gente reposta e a gente daqui a pouco começa. Eu sigo muita gente da confeitaria com 1 seguidor, com 100 seguidores, com 1000. Não tem problema, a gente segue muitos clientes nossos, né? E a gente vê que ela já muda ali a carinha dela. Então, por exemplo, assim, quando ela faz esse investimento no Domã, ela já está a 1000 passos na frente, porque ela já fez cursos, ela já aprendeu, ela já foi no seu congresso, ela já foi numa feira, né? Então, assim, essa busca constante, eu acho que essas feiras que estão acontecendo hoje no Brasil, eu acho que elas são, assim, muito promissoras. Eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena investir, e investir cada vez mais com propostas diferentes e trazer cada vez mais as pessoas para o mundo delas, né? Independente, por exemplo, a gente vê, por exemplo, os chefes, né, dando as aulas. A gente viu muita palestra, né, e as palestras, elas são importantes também. Acho que as pessoas podem também colocar a mão na massa, sabe, de repente, assim, ter um cantinho onde tenha uma aula ali, onde seja separado daquele, sabe, uma parte
sabe? Tipo, aqui tá o Congresso Geral, mas ter um diferencial para quem quer fazer, pagar um up, entendeu? E fazer alguma coisa a mais ali, porque realmente a busca delas hoje é constante. E elas buscam mesmo. Eu vejo isso por conta da nossa cozinha. Como quando a gente faz uma live à tarde, de tarde, a gente usa quarta-feira, assim, para você, elas param para assistir a live, né? Então, assim, ofereceu alguma coisa a mais para que elas possam aprender, elas estão sempre em busca, elas e eles, né? A gente fala elas porque nosso mundo é meio rosa, né? Mas a gente tem muitos confeiteiros, a gente tem muitos chefes também tradicionais que estão junto com a gente na Pit Stop. E essa busca por conhecimento é extremamente importante. E as feiras, né, de forma geral, grandes, pequenas, têm mostrado isso e deixando isso mais acessível, né? Então, várias feiras têm acontecido aqui no Sul e fora também. E é uma forma das pessoas poderem instruir, estar perto de outros confeiteiros, né? Isso que é legal. Fazer esse network, essa troca de experiências, estar perto da Pit Stop, às vezes de grandes marcas que ela só vai, compra, às vezes compra online e não conhece, não tem aquela aproximação, né? Sim, sim. E isso que esses eventos acabam proporcionando, né, Sil? E para você, né, qual que foi essa grande virada de chave da confeitaria, né, Porque antes, muitas vezes as pessoas iam para a confeitaria por falta de opção, né? Às vezes era visto como um trabalho, um subemprego, digamos assim. Sim, né? sim. Vou trabalhar numa cozinha porque não tem outra opção. Ou, né, para pagar uns boletinhos aqui. E hoje em dia, a gente vê muitos empresários, muitas pessoas que saíram da cozinha das suas casas, se levantando como grandes empresários, grandes referências. Sim. Né? E como que você vê essa mudança e o que você espera, né, da confeitaria, da gastronomia, né, daqui para frente, assim, para os próximos anos? Ju, sabe o que eu vejo? Por exemplo, assim, a gente vê grandes empresários, como disse você, por exemplo, pessoas que eram advogados, transições. E assim, quando você fala assim, antigamente era confeiteira. Você não falava, tipo assim, não tinha glamour. Não tinha glamour. Você ia lá buscar o bolo do aniversário do seu filho, era aquele bolo quadrado, comprido, tal. Então, assim, hoje eu vejo a confeitaria e eu vejo a gastronomia com muito glamour, entendeu? Claro, a gente vai pensar assim, mas todo mundo é glamourizado, né? Glamourizado é assim, né, que eu digo? Pode ser glamouroso, glamouroso. Né? Todo mundo tem essa pegada de estar no top? Não, não é isso. Eu não quero dizer dessa maneira. Mas eu vejo, por exemplo, assim, hoje as pessoas, elas se encontraram na confeitaria, se encontraram na gastronomia. A gastronomia, ela cresceu de uma forma tão intensa, qualquer pessoa que saiba fazer alguma coisa, e tem até pessoas que não sabem fazer, né, que elas só são criadores de conteúdo, mas trabalham com nichos de alimentação, com nichos de gastronomia. A gastronomia, ela é encantadora. Ela é encantadora. Então, assim, em vários... Não é só para confeitaria. A gente vê bolos maravilhosos. A gente pensa assim, meu Deus, isso é verdadeiro? Como pode? Né? As pessoas, elas se inspiram de tal forma, né, para fazer as coisas acontecerem, para um evento, para uma festa. Você vê festas hoje, assim, com um luxo maravilhoso. Então, eu penso que a pessoa que se dedica... Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que ter muita dedicação, né? A gente tem que ter dedicação. Às vezes a pessoa faz um bolo que custa R$30 o quilo. Tudo bem, R$30 o quilo é o que ela consegue fazer. Talvez ela vai usar um material mais barato, ela vai fazer uma coisa mais simples, mas ela vai ter clientes e dessa forma ela também pode crescer, né? Então, assim, ela consegue também com R$30 o quilo, que eu não sei hoje qual é o valor de um bolo, mas assim, ela consegue entregar um produto que vai deixar o cliente dela feliz, né? Então, assim, quando a gente fala do cliente, é o que a Pit Stop faz todo dia, é fazer com que o nosso cliente seja feliz. A gente tem problemas? Tem. O bolo desandou? Desandou. Às vezes o nosso também desanda, né? A gente tinha que entregar uma peça hoje, não conseguiu entregar a peça hoje. A gente escuta do cliente, como assim? Né? Então, eu acho que essas adversidades do dia a dia que fazem com que a gente cresça mais, eu acho que independente do nicho que você se encontra, né, tanto a Pit Stop, quanto você, quanto qualquer outra pessoa que esteja, né, trabalhando no nicho da alimentação, ou, né, eu digo assim, a gente tem problemas e a gente tem que solucionar. Lá na loja a gente não usa a palavra problema, né, porque problema é uma coisa que existe. Vamos colocar a realidade. Existe um problema, mas a gente não cita como problema.
Antigamente as meninas falavam assim, Silvana, eu tô com um problema aqui, eu arrepiava. Nossa, eu falava, meu Deus, qual que é o problema? Como é que eu vou resolver isso? Jesus, e às vezes no começo a gente apanhou muito, muito mesmo. Hoje é mais fácil. Hoje quando elas chegam para mim, elas já falam assim, a gente tem que dar uma solução para isso. Uau. Entendeu? Ó, já muda o peso, né? Já traz o peso. Eu tô com uma situação aqui e a gente tem que dar uma solução para isso. Bom, qual que é a situação? É diferente você falar, qual que é o problema? Nossa, aquilo fazia assim, né? Então, a gente senta e a gente fala, vamos solucionar dessa maneira. O tom é o mesmo. Ninguém se arrepia, ninguém levanta a voz, ninguém baixa a voz, né? Então, eu acho que isso é o que faz qualquer um de nós crescer, né? Tirar o problema da nossa vida e achar soluções. Quando a gente começa a achar soluções, os problemas, eles ficam leves. Eles já não ficam aquele peso que eles chegam pra você e te deixam assim, tipo, endurecido, tremendo, tenso, né? Então, assim, eu acho que para qualquer pessoa, né, que esteja escutando o nosso podcast, que eu acho que a principal razão do nosso crescimento é a gente achar soluções para o dia. Todos os dias a gente tem coisas acontecendo, boas e ruins. Mas a gente tem que arrumar para as boas também as soluções. Opa, vamos fazer isso aqui ficar melhor ainda, né? Então, eu acho que uma das coisas que faz a Pit Stop crescer, eu acho que a gente tem muito Deus ali dentro. Eu falo que Deus, ele fica dentro da nossa loja, né? Eu sou católica, mas a Jo, ela é de outra religião e para nós isso não importa nada. A gente entra dentro da nossa loja e a gente diz que Deus está ali dentro, né? Então, e eu tenho certeza disso. Eu não tenho, assim, a menor dúvida de que eu sou amparada por Deus todos os dias, em todos os momentos, no meu dia, na minha noite, no meu sono, no meu acordar, né? Então, eu acho que isso, para mim, é o que faz com que a Silvana trabalhe na Pit Stop. A gente já teve motivos para parar, mas a gente está firme, forte, seguindo, crescendo. Então, assim, eu acho que usar essa razão, esse motivo que é Deus, né, para seguir na vida, eu acho que para mim é o principal motivo, né? Eu acho que é o que faz com que eu evolua, você evolua e qualquer pessoa que esteja nos escutando evolua. E é esse o carinho que a gente vê, né? Eu também comento isso lá na loja e a minha oração sempre é Deus envia as pessoas certas, os clientes certos, os fornecedores, enfim, e a gente consegue ter uma resolução de problemas melhor, né? Pela nossa fé também, por entender isso, né? E a gente sempre fala também que quando a gente faz o nosso melhor, o nosso bem feito, né, o nosso bolo bem feito, a doma bem feito, e não só o nosso trabalho em si, mas trata as pessoas, né, de uma forma com carinho, da forma que a gente gostaria de ser tratado, não só os clientes, mas nossos colaboradores, a gente está demonstrando o amor dele, né? Sim. É Deus que acaba sendo manifestado ali em cada detalhe, né, do nosso trabalho. E eu sempre falo que as pessoas sim entrem aqui e sintam algo diferente. Sintam um carinho especial. Isso nada mais é do que o amor de Deus, porque Deus é amor. É um acolhimento, né? Então, esse acolhimento. Então, isso acho que é extremamente importante, né, Sil? E você citou essa questão dos desafios, né, dos problemas que acontecem. E além, né, da sua fé, o que faz com que você não desista? Tem um propósito, né? A Pit Stop, um caminho, um direcionamento? Tem. Sabe o que acontece, Ju? Eu acho que nós somos tão bem aceitos, né? Nós fomos tão bem aceitas dentro do mundo da gastronomia que pra gente é impossível parar. Não existe, por exemplo, assim, um motivo, eu penso assim... Não tem outra opção, não tem plano B, não tem outra... Não tem plano B, entendeu? Então, a gente só tem que fazer o quê? A gente tem uma missão, nossa missão é melhorar. Nossa missão é fazer com que mais pessoas possam vestir as nossas roupas. Ah, mas então a gente vai ter que fazer camisa? Ué, se tiver que fazer camisa, sim, né? Ah, mas a gente vai ter que fazer tal coisa? Sim, se tiver que fazer, a gente vai fazer. Então, é muito engraçado, porque às vezes a gente vende algum produto que não tem na loja. E a gente dá um prazo. E aí a Jo olha pra mim e fala assim, e esse prazo é suficiente? Eu falo, vai ter que ser. Entende? Vai ter que ser. A gente falou isso. Então, eu penso só que assim, a gente não tem como voltar. O trabalho que a gente... Porque às vezes você tem como voltar num trabalho que você começa. Você fala assim, puxa, eu fiz até aqui...
consegui fazer isso, deu pra mim, agora eu vou descansar. Vou mudar a rota. Isso, agora eu vou descansar, agora eu vou mudar, eu vou pra outro lugar, agora vou me aposentar, tá? Então, assim, pra gente não tem isso. Porque eu, por exemplo, assim, eu penso daqui 5 anos na pit stop, eu penso daqui 10 anos na pit stop, porque eu falo que eu vou ficar mais velha, né? Mas eu não vou deixar de trabalhar. Então, assim, o que eu tô fazendo? A Jo vai assumir o meu lugar. Já tá treinando. Ela já sabe que ela vai assumir o meu lugar. E como é que ela vai assumir o meu lugar? Do nada? Não, eu vou dar um pedacinho da pit stop. Ela vai ser uma das sócias da pit stop. Porque assim ela vai, né, seguir o propósito da pit stop, sabendo que é dela também, né? Então, por exemplo, eu penso no futuro da pit stop, não agora, ano que vem, entendeu? Não agora com essa mudança que a gente nem sabe qual vai ser, né? Mas eu penso na pit stop a longo prazo, né? A gente não vai parar. A gente não tem por que parar. A gente só tem por que melhorar. A gente não tem a menor ideia de essa palavra parar, por exemplo, ela não existe no nosso dicionário. E o que é sucesso pra você? Você acha que já chegou no... Você falou de melhorar, né? Sempre, tudo. Mas vendo toda essa trajetória e vendo o tanto de pessoas da área de gastronomia que você alcança, né? O engajamento no Instagram de vocês, né? E tudo que vocês representam, eu acho. Não tem uma pessoa, né, que tá no mercado que ouça falar da Pit Stop e não saiba que é Domas, Pit Stop Domas, né? Não tem como associar isso, né? E você acha que você já chegou num nível, assim, que fala, cara, cheguei até aqui, né? Ai, Ju. Tem mais ainda pela frente? Não, você sabe o que é engraçado? Eu demorei muito tempo para entender quem a Pit Stop era fora. Porque como a gente trabalha aqui em Curitiba, a gente trabalha aqui, a gente vende ali, vai, bota no correio, o correio levou, vai. E quando eu comecei a fazer as feiras, as pessoas começaram a me cercar e falar que eram fãs da Pit Stop, que gostavam da Pit Stop, daí começavam a falar assim, nossa, você nem tinha que é isso conhecimento mesmo? Dessas proporções. Não, eu acho que eu não tenho, até hoje eu não tenho conhecimento dessas proporções, porque quando eu escuto alguém falar, eu fico pensando, será que essa pessoa tá falando pra mim porque ela tá querendo, assim, tipo, puxar o saco alguma coisa? Será que isso é verdade? Porque, assim, eu não tenho essa dimensão, Ju. Eu sei que a Pit Stop, ela é muito querida pelas pessoas, eu sei que a gente faz um bom trabalho pra realmente isso acontecer. A gente já teve problema... é porque isso é um problema. A gente já teve clientes insatisfeitos com a nossa loja. A gente já teve. E a gente já demitiu clientes também, né? Porque tem aquela coisa de que você demite funcionário, ou de você demitir sua loja, que você não quer mais entrar naquela loja. A gente também já teve esse tipo de situação. A gente fala assim, esse cliente a gente não quer mais. Então, a gente chegou num nível de poder fazer isso. Há tempos atrás eu não faria isso, eu engoliria todos os sapos. Então, assim, talvez seja essa maturidade, que isso que você diz que é sucesso, para mim talvez se chame maturidade, que é saber até onde a gente pode e tem o limite do que vem de fora pra gente. De um cliente que vem e quer xingar a gente, de um cliente que vem e quer elogiar a gente. Já aconteceu no Instagram? Hater, por exemplo? Não, hater não, pública, real, assim, real mesmo. Na real. loja? Na loja a gente nunca teve essa situação. Na loja a gente sempre, assim, teve bons clientes, né? De entrarem e se sentirem bem. Entrou o cliente na loja, quer café, quer água? Então, assim, é difícil o cliente sair dali bravo, assim, né? Mas eu tenho uma coisa. Se um cliente entrar na minha loja e ficar bravo com uma funcionária minha, eu tiro o cliente pra fora, eu não admito. Entendeu? Não é nem comigo o negócio, é com elas. Então, assim... E eu já vi acontecer isso de clientes destratarem elas, né? De falarem coisas para elas no Instagram, no telefone. Então eu falo, esse cliente a gente não vai mais ter. Termina de atender. Aí quando termina de atender, eu vou lá e eu falo, esse não vai. Aí eu bloqueio. Entende? Porque daí é uma questão de respeitar quem trabalha comigo, né? Então, se a pessoa que tá fora não respeita quem trabalha com a gente, então a gente faz isso. Então, talvez isso que você fala, sucesso, para mim seja a maturidade de saber até onde a gente pode chegar, né? Mas eu fico muito grata, muito grata, porque realmente a gente não sabia aonde a gente ia chegar com 18 peças. A gente não tinha noção. E a gente não sabia que várias pessoas... Hoje a gente trabalha, Ju, a gente vende para o mundo inteiro. Assim, e hoje hoje eu tive que atender uma cliente. A cliente entrou e colocou um bonjour. Eu falei,
vamos lá, deixa comigo, né? E aí eu comecei a atender essa pessoa, mas eu não falo francês. E aí eu falei, olha, meu nome é Silvana, eu vou te atender e eu vou usar o tradutor. Então, ela se sentiu super acolhida. Ela tá na Argélia e a gente tá em negociação de peças para mandar para a Argélia. Né? Então, assim, a gente hoje consegue atender qualquer lugar. Então, talvez isso seja sucesso. Entende? Talvez isso seja sucesso. Realmente a gente Da onde você menos espera, vem um cliente. Vem um cliente e fala, quero uma peça sua, você manda pra cá. Daí eu falo, mando. E ela fala, então eu quero. Aí quando eu vejo, ela tá recebendo lá e ela fala assim, gente, daí na língua dela, porque a gente já pegou várias situações assim de repostagem, né? Dela colocar na língua dela que ela recebeu e que tá feliz e a gente realizou mais um sonho, porque o que a gente mais escuta na loja, e talvez esse também seja o motivo do que você fala de sucesso, é a pessoa receber a peça e falar assim, realizei um sonho, chegou para mim aqui o que eu mais esperava. Ou então alguém fala assim, um dia eu vou ter uma peça sua. Então, para mim, isso, Ju, assim, não tem preço. Não tem preço. É algo, assim, inimaginário para mim, há 6 anos atrás. E você tem ideia, né? E é bem isso, Sil. A pessoa, ela não é uma peça de roupa. Parece que é realmente um sonho, né? Um desejo. Mas e quando a pessoa coloca essa peça, quando ela se olha no espelho, você não tem noção, né? Eu falo por mim mesmo, de como isso é transformador, né? Você falar, caramba, eu pude ter essa peça e estou usando, e isso dá essa autoridade, né? Pra pessoa que tá vestindo. E esse profissionalismo, né? Parece que é igual você falou, a pessoa que vai atrás da sua peça, ela já tá buscando conhecimento, ela já participou de feiras, ela já teve uma virada de chave. O último passo é chegar na gente, entendeu? Ela já teve uma virada de chave e vocês estão ali prontos, só pra falar, olha aqui, agora é hora de você voar, né? Vai. Sabe o que aconteceu uma vez? Uma situação assim, bem legal. Eu estranhei, porque tinha gente que às vezes comprava uma faixinha, entrava na loja online e comprava uma faixinha. Eu falava, nossa gente, como que uma pessoa compra uma faixinha? Porque eu imagino que a faixinha é a última coisa. Você compra um domã, se você não tem o dinheiro para domã, você vai comprar um avental e você amarra o cabelo, né? Você amarra o cabelo lá ou você bota uma touca e tá tudo certo, né? A touca, a faixinha para mim seria a última coisa. E aí eu tava na feira, agora no começo do ano, e chegou uma confeiteira e falou assim, olha, eu sou de uma comunidade no Rio e a gente trabalha com várias confeiteiras. Elas são muito pobres, muito carentes. Sabe qual é o maior desejo delas e realização que deixa elas totalmente felizes? Quando elas compram uma faixinha tua. Aí eu falei, é a faixinha. Entendeu? É a faixinha. E eu não tava entendendo por que essa faixinha era tão desejada, assim, né? Por que a gente vende uma faixinha? E a faixinha era para a comunidade, para uma pessoa que tinha um sonho de ter uma peça nossa. Acho que isso para mim, assim, é imaginar o imaginável. É assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Na minha vida, eu já fiz muita coisa na vida, Ju. Eu já fiz de tudo que você pode imaginar. Eu me formei em psicologia, mas eu não fui feliz na psicologia. Eu abri consultório e eu falava, isso não é pra mim. E eu era muito menina, então eu colocava um óculos para atender um paciente, para eu parecer mais velha. Mas não adiantava, aquilo não era pra mim, sabe? E aos poucos eu ganhei uma máquina de costura e eu falei, vou costurar. E aí eu comecei a costurar minha roupa. Quando eu costurei a minha roupa, as minhas amigas começaram a falar assim, eu quero essa roupa igual a tua. Aí a gente ia lá, comprava um tecido e tal, até que eu montei minha primeira confecção. Aí eu montei minha primeira confecção e aí a gente começou a vender. Não, mentira, a gente não. Eu comecei a vender. Então eu tirava as tuas medidas e eu fazia a sua roupa. E aí eu fazia a sua roupa e eu... Então assim, essa coisa do empreendedor, eu sempre tive. Eu era criança, eu vendia jornal do meu pai para comprar minhas coisas. Então eu juntava lá pilhas de jornal, que antigamente, né, meu pai todo dia comprava jornal. Ia do lado, tinha um negócio do lado da minha casa, eu já saí com um monte de doce, bala, eu era criança, hein? E você já tinha essa base empreendedora? Seus familiares eram ou eram CLT, normal? Não, isso sempre foi meu. Não, da minha foi família, incentivada a empreender e tal? Nada. Da minha família ninguém fazia isso. Não, isso é uma coisa minha. Então, assim, eu fazia roupa para minhas bonecas, eu costurava roupa de boneca,
fábrica, e aí eu fui costurando. Então, cada vez eu fui fazendo mais, até eu chegar num ponto de costurar uma coisa que realmente me dá prazer, que é o que eu faço hoje, né? E você teve alguma barreira, Sil, no início? Por exemplo, você vai costurar, né? Isso não dá dinheiro, alguma coisa assim? Não, Alguém que Ju. não te apoiou? Não, Ju, sabe por quê? Porque eu fazia psicologia e eu costurava. Então, Aí eu tinha o consultório, eu não deixava a minha profissão, que eu achava que eu seria, tomar conta do restante, entendeu? Não deixava a roupa tomar conta do restante. Pra mim era um hobby. Eu fazer minha roupa era um hobby. E as minhas amigas quererem a minha roupa, era mais engraçado ainda, né? Porque eu falava, gente, da onde, né? Então, eu sempre subestimo um pouco a minha, sabe? Eu falo, mas por que elas querem minha roupa? E a minha roupa, ela era linda. Eu tenho roupas até hoje. Tenho amigas que têm roupa ainda da época que a gente fazia. Então, eu sempre fiz roupa. Sempre gostei de fazer roupa. Fiz tudo que eu pude fazer. Né? Então, assim, eu acho que eu fiz de tudo um pouco nessa vida. Mas eu sou realizada. E eu sou feliz hoje com o que eu faço. Eu acho que nada superou o que hoje a gente tem, sabe? O que hoje a gente faz. Que massa, Sil, que legal ver esse teu relato, depoimento, história, e não só que transforma vidas também, né, que transforma de fato a forma como a pessoa se enxerga, né, o posicionamento dela. Que dica que você daria, né, para as pessoas que a gente tá falando aqui de empreendedorismo, né? Sim. Então, não é só sobre confeitaria, colocar a mão na massa em si, você já fez isso também, mas para as pessoas que hoje não podem comprar roupa da Pitstop, né? Estão lá começando, nem sabem às vezes que existe, porque estão começando na cozinha delas, estão começando a empreender e de repente precisam de uma virada de chave e vão nos ouvir, né? Que dica que você daria para essas pessoas que estão começando e que para poder trilhar esse caminho aí do empreendedorismo, que às vezes é dificultoso, mas os problemas vão acontecer, né? Como você falou, mas para passar e superar isso. Então, eu acho que assim, eu acho que quem tá escutando o nosso podcast não pode esquecer jamais que eu, há 6 anos atrás, que poderia já começar a pensar em descansar, eu fiz 18 conjuntos. Então, assim, quando você fala 18 conjuntos para a loja que a gente tem hoje, não é nada. Vocês têm uma ideia de quanto vende hoje? A gente tem a ideia de quanto vende, a gente... Quantidade, assim, quantas domas por mês ou alguma, só para a gente... né, ter esse comparativo. Isso é muito relativo, né? Eu fico mais em função do valor mensal, né? Com relação a essa parte, daí quem faz toda essa organização é a Jo, né? Então, assim, a gente tem vendas diárias, mas eu vou voltar só na situação, na questão, por exemplo, dos 18 domãs. Quando você pensa que você tem que você tem R$100 e você precisa fazer dele o teu sustento, então você tem que pegar os teus R$100 e transformar ele. Problemas vão aparecer? Então, assim, vamos imaginar que os problemas, eles deixam de existir e você começa a achar soluções. Então, assim, vamos bater novamente nisso. Tirar a questão problema. Então, por exemplo, assim, eu tinha 18 conjuntos e eu precisava fazer esses 18 conjuntos virarem vários, virarem 1.000, 2.000, 3.000. Né? Então, assim, eu sei que a gente já atendeu hoje mais de 15.000 pessoas. Isso eu posso te dizer. Então, se a gente, por exemplo, atendeu mais de 15.000 pessoas, sabendo hoje, por exemplo, que uma compra um avental, mas tem uma que compram 3 domãs, quando você começa a multiplicar isso, entendeu? São muitas pessoas que vestem a nossa roupa. A nossa roupa, ela é uma ponte, entendeu? Ela é uma ponte. Então, por exemplo, assim, começa com o que você tem. Não tem problema. Começa com uma camisetinha separadinha, com uma serigrafiazinha, qualquer coisa, com seu nome, sabe? Coloca o seu nome na sua peça, não importa qual simples e qual é a sua peça. Mas quando você dá um nome, você começa já a achar que você já é importante. Então, quando você acha que você já é importante, já é o primeiro passo para você ser importante. Entende? Então, por exemplo, começa com o que você tem. Quando você puder compra um aventalzinho de peito, depois compra um avental de cintura. Por último, você compra o seu domã. Ah, não, mas eu quero começar pelo domã. Ótimo, então usa o avental que você já tem em casa. Usa o avental que você tem em casa, usa a touquinha que você tem em casa. E assim,
O importante é você saber, né, qualquer pessoa saber a diferença entre trabalhar com uma roupa de casa, que você foi no mercado, que você saiu, cuidou dos filhos, pegou no colo, e a diferença que você tem quando você pega uma roupa e deixa penduradinha do lado. E quando você vai trabalhar, não importa qual é ela, mas importa que você tem que ter essa diferenciação, por higiene, por tudo mais, né, Ju? Mas assim, eu comecei com 18. Eu larguei uma profissão que eu poderia hoje estar dentro de um consultório sendo chamada de doutora, ganhando 300, 400, 500 reais por consulta, que são 50 minutos. E eu larguei tudo isso para eu empreender no que eu faço hoje, que é fazer roupa. Então, assim, qualquer pessoa que esteja hoje fazendo o seu produto, não importa o que é que você está fazendo, se joga de cabeça. Se joga de cabeça. Ah, não tenho cliente. Acha o cliente. Quando eu comecei há 6 anos atrás, eu passei noites em claro. Eu falei para o meu marido, não vou dormir com você, que eu preciso trabalhar de noite. Então eu começava a trabalhar no Instagram de noite, porque eu queria descobrir quem seria o meu público. Então acha o seu cliente, quem que você vai vender? Você vai ficar esperando o seu cliente vir até você? Não. Então eu, por exemplo, eu entrava numa pessoa famosa, e aí eu via quem essa pessoa famosa seguia, aí eu começava a seguir essas pessoas, e aí eu ia numa outra famosa e seguia de novo seguidores, não seguidores dela, quem ela seguia, sempre eu ia por esse caminho. E aí eu começava isso meia-noite, quando eu via era 4, 5 horas da manhã, eu estava acordada ainda, descobrindo quem seria o meu público. Então assim, público você tem que descobrir. Você tem que saber, você tem que criar o seu público. E eu criei o meu, né? Dessa maneira eu criei o meu. Então, por exemplo, você abriu a tua confeitaria. Você sabia que do lado da sua confeitaria tem um mercado. Mas se você não tivesse um mercado e você tivesse que buscar cliente, onde você buscaria? Entende? Uhum. Então, acho que essa é a maior pergunta que eu faço para o empreendedor. Quem vai ser o seu cliente? Descubra quem vai ser o seu cliente. Se você não descobrir, você pode falir. Você pode quebrar se você ficar sentado em casa esperando. Essa semana foi uma menina na minha loja e ela ajudou, teve uma live e ela faz o seguinte, ela trabalha durante o dia ajudando uma confeiteira e de noite ela faz brigadeiros, não sei quantos, porque eu já não perguntei, e vende na Itupava. Então o que ela fez? Ela construiu um público para ela. Ela vai de noite, trabalha toda noite com uma roupinha, aí ela acabou levando roupa nova e tudo mais, e ela falou assim, a gente vai fazer até uma brincadeira. Daqui 1 mês ela vai voltar na loja e ela vai fazer o brigadeiro que ela faz e ela vai me contar quantos brigadeiros a mais ela vendeu vestidinha com a roupa arrumadinha, entende? Então assim, construa o seu público, faça o seu caminho. Eu acho que esse é o maior conselho que eu dou para qualquer pessoa, né? Eu tenho um filho, por exemplo, que está se batendo bastante, se formou, mas está se batendo bastante, então ele tem que encontrar o caminho dele, ele tem que encontrar o público dele. Né, o público dele, ele vai saber qual é a hora que ele achar a felicidade. Quando ele fala assim, meu Deus, acordei feliz, você encontrou seu público. Porque esse público, ele vai te trazer alegria. E não importa qual seja ele, né? Eu acho que a hora que você acordar feliz, você vai entender o que eu tô te dizendo. Porque o público não é, por exemplo, as pessoas que vão chegar. É entender o que te faz feliz. Entendeu? O que te faz feliz? Poxa, às vezes você tá no teu trabalho, meu trabalho não me fazia feliz. Eu poderia estar sentada hoje aqui, né, como psicóloga e tudo mais, se me entrevistando, e ia falar assim, Ju, olha, eu tô ganhando bem, mas eu não sei, sabe, não sei se era isso que eu queria fazer, né, então eu não queria chegar nesse ponto de chegar num dia e falar, não era isso que eu queria fazer. Eu faço hoje o que eu quero, trabalhei bastante minha cabeça para chegar até aqui, não só a mão. Acho que seria esse conselho. E se trabalhar a cabeça, você acha que é muito a questão do autoconhecimento? Né, de você saber até onde você pode ir, para poder enfrentar também essas situações do dia a dia que acontece. Até que ponto a pessoa também tem que buscar não só a parte técnica, né, no caso de fazer bolos, as domas, as costuras, mas também a parte intelectual, né? Sim. Poxa, porque a gente empreende e trabalha muito mais. Porque é uma construção, né, de um negócio que a gente quer que dê certo. Sim. E não sei se você é assim, Sil, mas é 24 horas por dia pensando no negócio. Né? Por mais que você está de férias, você está pensando, nossa, você olha um local, você já começa a linkar com o seu negócio, né? Então, é uma coisa que não para nunca. Não para. Né? Então, a pessoa também precisa buscar esse tipo de desenvolvimento, né? De si, interno, enfim, para poder... Eu falo o seguinte,
eu falo que, eu brinco, né, porque eu fiquei tanto tempo acordada e eu precisava descansar, né, então eu falo sempre assim, que eu dormia com um olho aberto e um fechado, eu precisava descansar, mas eu não podia perder as oportunidades, né, então assim, eu acho que essa questão da mente, de você trabalhar a sua mente, é trabalhar também com as frustrações, porque o que acontece? No meio desse caminho todo que eu ficava um dia acordada, uma noite inteira acordada, chegava no dia seguinte, eu pensava, e agora, o que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa informação que eu tenho na minha mão? Preciso criar possibilidades. Preciso criar algumas possibilidades de fazer com que isso faça sentido para mim, entendeu? Então, eu começava. Então, por exemplo, teve um dia que eu fiz um texto e eu comecei a mandar para as pessoas esse texto. Falei, vou divulgar meu trabalho. Então, assim, a Pitstop não nasceu como ela é hoje. A gente trabalhou muito dia, noite. Eu trabalhei assim incansavelmente durante muito tempo. Fiz meus filhos trabalharem comigo, fiz minha filha trabalhar, meu filho, meu marido, coitado, ele não aguentava. Então foi assim, foi uma fase em que eu fiz todo mundo fazer um pouquinho e acabou dando certo. Então assim, a gente nunca tá sozinha, né, Ju? Eu acho que assim, a gente sempre tem alguém que a gente pode contar. E a gente tem que lidar com relação a tudo isso que a gente tá dizendo, com as frustrações. Então, não é fácil empreender, não é fácil fazer sucesso, não é fácil chegar onde a gente chegou, não é fácil chegar onde você chegou com a tua confeitaria, né, com o congresso acontecendo, não é fácil, a gente sabe que é uma luta diária, né, a gente acorda de manhã e essas frustrações vão acontecer e a gente tem que aprender a lidar com elas. Porque se a gente não lida com a frustração, eu acho que é o pior ponto, que é no dia seguinte você fala assim, o que eu vou fazer com isso? Nossa, eu tô frustrada, não vou fazer nada. No dia seguinte, vou parar. No dia seguinte você fala assim, nem vou dormir essa noite, não vou nem procurar nada essa noite. E assim você vai criando uma série de consequências negativas para o que você queria que desse certo. Então a gente não pode perder o foco, objetivar alguma coisa. Eu gosto muito de escrever assim, quero tal coisa. Gruda em um papelzinho em algum lugar. Tipo assim, eu quero ser tal coisa, eu quero conseguir comprar minha batedeira, eu quero conseguir comprar o meu domã, eu quero ser a melhor boleira do bairro, né, confeiteira do bairro. Escreve em algum lugar, lê todo dia isso. Entendeu? Eu acho que quando você começa a trabalhar a tua mente, né, para você ser melhor, você vai ser melhor, né? Vai lidar com frustrações? Vai. Daí no dia seguinte você acorda falando, você é melhor do que anteontem ainda. Ontem eu me frustrei, hoje eu não vou. É assim que eu lido com a vida. Essa forma de encarar. Essa forma de encarar. Adorei. Porque aí você não permite, você tem, né, a sua frase, né, quero ser a melhor boleira do bairro. Se alguma coisa vir, não vai te impactar a ponto de você parar, porque você tem aquilo muito bem definido dentro de você, né? Sim. E você fala que você quer ser a melhor boleira, só que daí você vai buscar conhecimento para você ser. Não é só quero ser. Não é só quero ser. Na lei da atração, né? Exatamente. Só falar, declarar, não é só isso, né? Exatamente. Quando você declara isso, automaticamente as coisas, você vai atrás daquilo. Vai buscar. E o que eu preciso para ser a melhor boleira? Isso. Né? Eu preciso me capacitar em quê? Eu vou fazer curso com quem? Né? Então aí você vai buscando as ferramentas que vão te proporcionar ser a melhor da sua área. Eu acho, Ju, que hoje tem uma coisa, por exemplo, para as pessoas que estão iniciando, que é muito legal. A gente tem acesso a muita coisa livre. A gente tem muitos acessos de coisas grátis, gratuitas dentro da internet, né? Então, por exemplo, mas eu não posso ser a melhor boleira porque eu não posso fazer o curso. Eu não posso ir no congresso da Ju esse ano. Tá, mas vem cá. Quantos cursos você pode fazer grátis? Quanto conhecimento você pode buscar? Porque, por exemplo, hoje eu busco muito conhecimento na área de marketing. Não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas eu tive que aprender. Né? Então eu poderia simplesmente falar assim, não quero saber de marketing, eu só vou saber de fazer minha roupa. E aí, eu vou vender para quem? Se eu não usar o marketing, né? Então, por exemplo, hoje qualquer pessoa que esteja frente a uma internet tem que saber de marketing. Não adianta só fazer o bolo, o melhor pão e tal, e mostrar ali uma foto e não saber divulgar o seu produto. Então a gente tem que aprender de tudo nessa vida. Hoje a gente não tem mais que aprender só a fazer uma comida, ou aprender só a fazer uma costura, ou só buscar um tecido bonito, ou só um bolo bonito. Hoje eu acho que a gente tem que ser completa. Né? Eu acho que assim mudou muito, principalmente a gente
no feminino, né? No lado feminino. A gente tem que ser completa, porque a gente tem que ser mãe, empreendedora, motorista, a gente tem que ser a empresária, a gente tem que ser de marketing, a gente tem que ser a que lava a louça, da própria confeitaria. Eu sei que você faz isso, né? Então, assim, não tem, né? Não tem... Eu acho que não tem fim, né? O conhecimento, ele não tem fim. Por isso que eu acho que a gente não tem como parar. Nem eu na Pitstop, nem você na tua confeitaria. E eu acho que as pessoas que estão começando têm que ter esse pensamento de caminhar, de ir pra frente mesmo. Não desistir, né? Essa palavra, não desistir, parece tão assim... Todo mundo fala, né? Mas é um fato. Tá, mas a gente falou agora do porquê não desistir, né? Dos caminhos para você não desistir, né? Então, assim, a gente tem opções de não desistir, né? É muito fácil você falar, não quero mais, cansei. Não, a gente tem opções para não desistir. Essas opções que eu acho que a gente tem que levar a sério. Exatamente. E quais são os próximos já pra gente caminhar aí pro fim, Sil? Obrigada, né, primeiro por todo esse conhecimento, né, como eu te falei, eu amo te ouvir, eu tenho certeza que o pessoal, né, adorou também as dicas e tudo que você trouxe aqui de história, né, da Pitstop, a tua trajetória também vai agregar bastante aí na vida das pessoas, que o podcast é sobre isso também, né, assim como o Confeita, é para que a gente possa transformar, né, o nosso mundo, né, da confeitaria, mas também do empreendedorismo em si, né, para que a gente possa crescer cada vez mais e elevar o nível, não só da qualidade dos nossos produtos, mas de nós como pessoas, né, o CPF forte e CNPJ também forte, né, e isso que você trouxe, né, da sua vivência, da sua experiência, vai agregar demais, eu tô muito feliz, né, por ter me dado a oportunidade de ter a sua presença aqui, né, eu sou agraciada por ter você aqui, agradeço demais. E aí, caminhando pro fim, né, uma dica final, né, pensa que agora todos os microfones, né, de todas as confeiteiras estão ligados, né, o pessoal tá te ouvindo, e só você agora vai falar e trazer uma mensagem importante para as pessoas. Sei que você falou muita coisa já bacana, mas uma mensagem especial aí que você queira deixar pra gente poder encerrar com chave de ouro. Bom, primeiro eu quero te agradecer também, Ju, porque é um prazer, adoro quando você vai lá na loja, quando a gente pode sair, quando a gente vai na nossa confeitaria predileta, né, que a gente também tem isso. Então, nossa, eu fico muito feliz de ter sido convidada por você para estar aqui, e se eu falei alguma coisa que possa ajudar várias pessoas, eu fico muito mais grata e muito mais feliz. Eu acho que a mensagem que eu deixo é assim, eu penso assim, o desistir é uma coisa que não existe. Então eu acho que a gente tem que estar sempre em busca de aprender alguma coisa a mais. E não é só para você trabalhar numa confeitaria. Eu acho que é para você trabalhar com a sua vida. A gente tem filhos, a gente tem maridos, a gente tem parentes, mães, a gente tem várias pessoas que estão do lado, estão torcendo pela gente. A gente acredita que elas estejam torcendo. Então acho que esse é o primeiro passo, né? Eu acho que não tem idade para você fazer nada, para você empreender, não existe idade, não existe nem para você começar e nem para você parar. Acho que esse é o ponto principal, seguir a vida como a vida te empurra, né? A vida, ela empurra a gente tem que perceber o momento em que a vida direciona a gente para algum canto. Eu acho que a gente tem que ter esses insights, de perceber. Quando eu falei, eu não sou confeiteira, por que eu estou fazendo bolo? Eu descobri por que eu fazia bolo, para eu entender o mundo e o universo que eu entrei da confeitaria fazendo roupa, né? Então, assim, entenda os sinais que aparecem para você. Acho que esse é o passo mais importante. Uau, até me arrepiei aqui. É isso, Sil, né? Obrigada. Acho que é isso, é por aí. Tenho certeza que vai agregar muito na vida do pessoal. Obrigada, pessoal, por estar acompanhando aqui o Pode Confeitar. Eu olho aqui também? Aqui. Ah, tá. Então tá. Tô ali agora. Agora que eu tô. Tá ali. Que bom, gente. Foi uma honra, viu, Ju, estar aqui. Nossa, obrigada, delicioso mesmo. Pessoal, só lembrando vocês que nada disso, né, seria possível acontecer sem o apoio dos estúdios Digicast, né, da agência DigiWin, que tem feito todos esses cortes maravilhosos aqui para vocês, né, tem essa estrutura maravilhosa para proporcionar, né, que o podcast seja nesse nível, né, em grande nível, em alta qualidade aí para levar o melhor para vocês. E aí, a gente se despede, né, Sil, foi um prazer mais uma vez ter você aqui.
Obrigada, Ju. Acompanhem, pessoal, curtam a gente, compartilhem. A gente tá em todas as plataformas aí do YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Então, acompanhem esse trabalho incrível, feito especialmente para vocês. Coloquem a sugestão, né, de vocês. Quem que vocês querem ver aqui no Pode Confeitar? Que a gente vai trazer, fazer o possível, né, para poder trazer, entrevistar e ouvir mais pessoas, para alcançar mais pessoas também, tá bom? Pessoal, um beijão. Obrigada. Até mais.